Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou primeiramente responder uma pergunta que praticamente assim todas as pessoas que estão assistindo, estão acompanhando essas regras da isenção do IPVA me perguntaram, né? Vi que muita gente está fazendo a mesma pergunta e ao mesmo tempo vou aproveitar para falar para vocês sobre as regras, né, da isenção do IPVA PCD 2022, quais são as letras que vão voltar a ser isentas, né? Você não vai precisar adaptar carro e você vai conseguir pedir isenção normalmente, beleza? Vou falar dessas duas coisas aqui principais, tá? A primeira pergunta que eu percebi que muita gente está falando, gente, é assim: Danilo, as regras para 2022, agora para você conseguir a isenção do IPVA, elas mudaram, certo? Certo. Qual foi a principal mudança? A principal foi a necessidade de ter um carro adaptado. Você não vai precisar mais adaptar o teu veículo para você conseguir isenção, você que é PCD condutor, tá? Então o que acontece? Basta você ter algumas das letras, né, que classificam tua CNH como especial, por exemplo, letra D, letra F, letra G, que você não precisa adaptar, mas é CNH especial, já serão suficientes para você conseguir ser isento, né? Beleza. Aí a pessoa, ela tem essas letras. Tem alguma dessas letras que não precisa adaptar. O que está acontecendo? Ela está com cobrança de IPVA lá para pagar, né? Agora no começo do ano de 2022. E aí muita gente está confundindo o quê? Ué, se as regras estão falando que eu posso ser isento, por que está gerando cobrança para mim? Gente, o que aconteceu em 2021? As regras da isenção do IPVA aqui em São Paulo, elas foram alteradas, né? O governo falou assim, olha, a partir de agora apenas carros com adaptação que serão isentos do IPVA. Vocês lembram disso? O que aconteceu com todos os PCDs que não tinham adaptação no carro? PCD condutor, eles saíram das regras. Foi aquela época que foi gerado cobrança. Teve gente que pagou a primeira parcela, teve gente que pagou tudo, teve gente que nem pagou. Mas a cobrança foi gerada justamente porque você não estava mais dentro das regras. Só que no decorrer do ano, a Justiça aqui de São Paulo, né, ela conseguiu uma liminar, uma ação para fazer com que a Secretaria da Fazenda suspendesse essa cobrança. Então a cobrança veio porque você saiu das regras, só que a Justiça foi lá e fez essa cobrança não ficar ativa, que foi a época que sumiu do sistema a cobrança do IPVA e você não precisava pagar mais. Só que essa liminar, essa proteção, ela foi temporária. A própria Justiça falou, olha, a gente vai conseguir isso para você temporariamente. Assim que acabar o ano de 2021 e não for dado continuidade nessa liminar, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai deixar de existir e você, PCD, que estava fora das regras e estava apenas protegido por essa liminar, você não vai ficar mais protegido. O que vai acontecer? O IPVA vai voltar para você. Então, gente, por que muitas pessoas que têm essas letras na CNH, que não é de carro adaptado, estão recebendo a cobrança agora? Porque você não estava isento, você estava suspenso temporariamente por conta dessa liminar. Então era apenas uma coisa temporária, uma hora ia acabar e uma hora o IPVA ia voltar para você, porque você estava fora das regras. O único PCD que de fato estava isento por causa das regras em 2021, e aí virando o ano agora, né, virando o ano para 2021, ele continua isento, é o PCD não condutor, porque para ele não mudou regra nenhuma, e o PCD condutor com carro adaptado, que estava dentro das regras. Entendeu? É justamente isso que está acontecendo hoje com todas as pessoas que não tinham adaptação. Elas estão recebendo cobrança do IPVA, ok? E lógico, existe ainda uma segunda situação, que são aquelas pessoas que tiveram um carro valorizado. Na verdade, todo mundo teve o carro valorizado aqui no Brasil, né? Não foi só o PCD. Todo proprietário de automóvel teve valorização no teu carro por conta de tudo que aconteceu. Então muitos veículos acabaram saindo da faixa de 70 mil reais, que é o teto limite para você conseguir isenção do IPVA aqui em São Paulo. Então teve gente que comprou o carro lá por 60, 50, 60 e poucos mil, hoje o carro tá valendo 70, 80, 90. Entendeu? O que vai acontecer?
saiu da faixa da tabela venal, vai ser gerado cobrança do IPVA também. E aqui eu queria colocar até um parênteses. Se você puder vender o teu carro, se você tiver dentro de prazo aí essas coisas, provavelmente você vai fazer um negócio bacana, né? Você comprou um carro por 50 e pouco, agora ele tá valendo 80, você vai ganhar um belo de um dinheiro, né? Eu venderia. Aliás, eu até fiz isso no meu carro. Eu vendi e comprei outro, por conta de valorização. Então, se você quiser fazer isso, é uma sugestão minha, né? Uma dica minha aí, porque você vai ganhar dinheiro. Agora, se você não puder vender por causa de prazo, né? Você comprou com isenção lá, um monte de coisa, aí não tem muito o que fazer, né? Você pode até vender devolvendo os impostos, né, que você foi isento, mas aí você vai ter que calcular se vale a pena fazer isso, porque o preço dele está maior, né? Então você vai ter mais lucro, mesmo pagando os impostos de novo, aí é com você. Mas o que eu estou querendo dizer é que houve valorização para todos, tá? Aí você também sairá da faixa de 70 mil para o IPVA, tá? E aí tem uma questão que é o seguinte, Danilo, beleza, entendi. Eu não estava isento, né? Eu estava só temporariamente suspenso. Mas e agora em 2022, se eu quiser pedir uma isenção do IPVA com as letras que não precisa de adaptação, eu posso? Pode. Normal. Qual que é a diferença? Quando você pede isenção agora para 2022, gente, se você quiser comprar um carro zero, um carro que ainda vai ser construído, montado, vai ser feita documentação nele, você consegue pedir, você consegue comprar, né? E você consegue pedir isenção dele do IPVA para 2022. Normal. Por quê? Porque é um carro novo, é um carro que não tem nem placa, nem documento ainda. Então, quando ele entrar no sistema para ser gerado IPVA, você vai conseguir ser isento, né? Então você tira o IPVA antes mesmo dele acontecer, justamente porque é um carro novo. Inclusive, são 30 dias de prazo que você tem depois que emite a nota fiscal do veículo, né? Porque ele é zero. Muita gente fala de 30 dias úteis, eu gosto de falar 30 dias corridos para acelerar você aí, você não perder o prazo, tá? Então comprou o carro zero em 2022, fica abaixo de 70 mil, tem o CNH que não precisa de adaptação, posso pedir isenção dele para o mesmo ano de 2022, tá? Agora, vamos supor que você queira comprar um carro usado ou carro seminovo, você pode? Pode. Pode ser isento com letra que não precisa de adaptação? Pode, já está nas regras novas. Só que você não consegue pedir isenção para 2022 de um carro usado, porque o carro usado ele já está com o IPVA de 2022 calculado. Todo veículo usado já está com o IPVA deste ano lá, no sistema, gerado para ser pago. Então você não consegue pedir isenção para o mesmo ano de um carro usado. Você consegue pedir para 2023 em diante. Aí você fica isento dele no ano que vem para frente. Tá? E se você já tem um carro? Olha, Danilo, eu já tinha um carro aqui em casa, automático, tudo bonitinho. Eu não posso pedir isenção dele? Já está no meu nome? Já está tudo normal? Pode. Só que a regra para carro usado é o mesmo. Por quê? Porque de fato é um carro usado. Entendeu? Indiferente de você comprar um carro usado ou você já ter o carro usado, a regra é igual. A diferença é que o carro já está com você, né? E aí, se ele tiver abaixo de 70 mil, né? Se tiver a CNH tudo normal, você pode pedir isenção, mas você vai conseguir para 2023 também. Isso eu estou falando para as pessoas que têm a CNH sem adaptação, porque são justamente as pessoas que saíram da regra do IPVA. Se você é PCD não condutor, ou se você é PCD condutor com carro adaptado, você estava nas regras, virou o ano, você continua nas regras isento, inclusive do carro que você tem. Você só vai perder se ele passou de 70 mil, porque aí não tem a ver com a deficiência, tem a ver com a regra do limite de preço. Basicamente, essas duas regras são as que determinam. Igual regra de IPI, igual regra de ICMS também, tá? Então, de uma forma geral, é isso que está acontecendo. Agora, e as letras novas, Danilo? Quais são as letras que, se eu tiver na minha CNH, eu vou conseguir pedir isenção? E são justamente as letras que saíram, né, em 2021. Elas saíram das regras e agora elas vão voltar. Basicamente, gente, as letras que justamente você não precisa adaptar o carro, mas só o fato de você ter no verso da CNH, né, no campo observações ali, elas já te dão isenção do IPVA, porque é CNH especial. Essas letras são letra F de Fox. Essa letra significa o quê? Que você só pode dirigir carro com direção hidráulica, para ficar mais fácil, né? Você não pode dirigir carro com direção mecânica, pronto. Hoje, inclusive, 0 km nem existe carro com direção mecânica, é só carro antigo.
Então, se você tiver a letra F, você pode dirigir carro com direção hidráulica, direção elétrica, direção eletro-hidráulica. Você tem que ter uma direção assistida, né? Porque você deve ter algum problema nas mãos, muito pesado dirigir um carro sem direção assim. Se você tiver essa letra, beleza, é CNH especial, tá? Automaticamente, se você tem alguma coisa nas mãos, né, para dirigir ali, perda de força, alguma coisa assim, automaticamente a perícia do Detran coloca a letra D junto, né? É muito comum você ter a letra D e a letra F junto. E a letra D significa o quê? Obrigatório carro com transmissão automática. E novamente, para ficar mais fácil de entender, você não pode dirigir um carro com câmbio manual. Você pode dirigir um carro com câmbio automático, com câmbio CVT, com câmbio automatizado de dupla embreagem, não importa. O que importa é que ele é um câmbio que troca de marcha sozinho para você, acabou. Tá? Só tá o nome lá, transmissão automática, mas assim, qualquer um desses câmbios serve. Não pode ser manual, tá? Então a letra F entra, a letra D também vai entrar. Existe uma terceira letra que essa tem 3 significados, que são opcionais. Você pode escolher algum deles, que é a letra G. A letra G, ela fala que você pode dirigir com câmbio automático, aí é a mesma regra da letra D, normal. Só que tem mais 2 outras possibilidades. Você pode dirigir um carro com embreagem manual ou automação de embreagem. E aqui gera muita confusão, porque embreagem manual, muita gente acha que é só comprar um carro manual, né? Porque ele tem embreagem, beleza. Não, gente. A embreagem, ela fica no pedal do veículo, né? Pedal é aonde? Nos pés. Se essa letra G está falando embreagem manual, é porque não é uma embreagem nos pés, é uma embreagem nas mãos. Então você vai ter que adaptar a embreagem para você trocar nas mãos. É uma adaptação, tem que instalar um equipamento no carro, tá? Então embreagem manual, você pode comprar carro manual? Pode, mas você vai ter que adaptar a embreagem para suas mãos, beleza? A automação de embreagem é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai criar um sistema para que a embreagem seja acionada automaticamente, né? Ela vai virar automatizada. Você não vai trocar ela nas mãos nem nos pés. O carro que vai trocar sozinho para você. Ele vai fazer o funcionamento de um câmbio automatizado. Simples, mas também é uma adaptação. Eu particularmente falando assim, se você quiser praticidade, não coloca adaptação, compra automático. Aí. Você pode dirigir automático, né? Não tem problema. Mas, se você quiser comprar um manual e adaptar, ou você já tem um manual aí na tua casa e você quer adaptar, colocar alguma dessas 2, né? Também é com você. Mas praticidade mesmo e facilidade vai direto no automático, né? Até porque a adaptação você tem que instalar, tem que comprar, tem que fazer manutenção. Se um dia for vender, você vai ter que tirar, tem custo, né? Então, vai de você aí, beleza? Mas essas são as letras que podem entrar, tá? Todas as outras letras que eu vou deixar aqui embaixo, porque eu não lembro todas, o significado de todas de cabeça, mas são as letras que também classificam tua CNH como especial, só que essas letras, elas requerem realmente uma adaptação. Aí tem pomo no volante, empunhadura, prolongador de pedal, um monte de coisa. Mas essas são as que de fato você tem que adaptar, beleza? A D, a F e a G não necessariamente precisa adaptar. E a letra, aquelas letras, Danilo, por exemplo, tem letra X, letra Y, letra Z, que é de prótese auditiva, monocular. Gente, essas letras, assim, elas, pro IPVA, como o IPVA é uma isenção estadual, aqui em São Paulo meio que você não consegue, né? Por exemplo, visão monocular, deficiente auditivo, meio que você não consegue, apesar de que nas regras estão escrito lá, deficiências sensoriais, né? E sensoriais tem a ver com os nossos sentidos, né? Audição, visão, assim. Mas eu, de uma forma particular, não vi nem laudo, nada tão ali específico para essas deficiências aí, auditiva, quem tem visão monocular, essas coisas eu nunca vi. Pro IPI vai entrar o auditivo lá, beleza? Mas o IPI é outra história, é outra regra, tá ok? Então, de uma certa forma, essas 3 letras que eu falei, elas voltarão e você vai poder comprar um carro, ser isento tranquilamente. E todas as outras de adaptação também, normal. O PCD não condutor continua do mesmo jeito, não precisa de adaptação, né? Alguém dirige o carro para ele, também vai entrar normal. E é isso. É isso basicamente o que vai acontecer. Já dá para pedir isenção no sistema? Eu acredito que sim, apesar de que eu estava mexendo lá no sistema CV e já estão atualizando, já tiraram página do ar, parece que vão incluir lá o procedimento da avaliação biopsicossocial, né?
como que você vai ter que fazer, vai ter que imprimir laudo aqui, eles vão resolver isso daí, né? Então, eu sugiro que você aguarde um pouco, espera as coisas ir voltando ao normal, e aí quando tiver tudo bonitinho, feitinho, aí você vai lá e faz a isenção e pede, tá bom? Novamente, quem tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários para responder vocês, ou lá no Instagram também. Tô sempre lá abrindo caixinha de perguntas para instruir vocês aí. Valeu, gente! Basicamente isso. Até mais!